Olá, eu sou Ivan Lima. Dizem por aí que os médicos são como anjos feitos para nos proteger, sempre guiados por forças maiores. De certo modo, isso pode até fazer sentido, quando a gente para pensar no quanto um trabalhador da saúde é capaz de fazer pelo bem de outras pessoas. E nem precisamos ir longe, para nos depararmos com casos de médicos que fizeram de tudo para fazer seus pacientes felizes, mesmo sabendo que eles tinham pouco tempo de vida. Nessa pandemia, muitos profissionais da saúde trabalharam incansavelmente para salvar vidas de pessoas que nem conheciam. Foram dias exaustivos, carregados de acessórios para evitar a contaminação e colocando suas vidas em risco. Para tentar homenagear e mostrar o lindo trabalho que essas pessoas fazem, a gente resolveu fazer esse vídeo, com casos de médicos que realizaram os desejos de seus pacientes. Se dissessem que você não tinha muito tempo de vida e que podia fazer um último pedido, o que você pediria? Em janeiro deste ano, Marcos Antônio Santana, de 29 anos de idade, estava internado no hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís do Maranhão. Ele deu entrada no hospital no dia 3 de janeiro, com um quadro de infecção generalizada. Após investigarem, os médicos do hospital também descobriram que ele estava com um tipo de tumor no intestino, em estado avançado. Marcos Antônio, que é natural de Santo Inês, no interior do Maranhão, resolveu aproveitar uma troca de plantão para perguntar para uma das enfermeiras se o hospital poderia realizar o seu sonho de conhecer o mar. Apesar de estar na capital maranhense, ele morava no interior e nunca tinha ido a uma praia. A situação de Marcos era delicada, mas era possível ajudá-lo. Foi então que se iniciou uma força-tarefa. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e até a psicóloga do hospital se uniram para realizar o sonho do garoto. Luiz Fernando Amorim, diretor clínico do hospital e médico de Marcos, explicou em entrevista que ele precisava ser monitorado constantemente, principalmente por causa das dores que sentia. No dia 9 de janeiro, lá estava Marcos, em cima de uma maca, tomando sol, sentindo a brisa do mar e tomando água de coco. Não foi uma missão simples para os profissionais do hospital, mas satisfatória o suficiente para conseguir realizar o sonho, talvez o último desejo de um paciente. Marcos morreu apenas alguns dias depois de conhecer o mar. Para os médicos do hospital, o calor humano, compreensão e companhia são algumas das coisas que medicamento algum pode oferecer aos pacientes. O curioso é que essa não é a primeira vez que isso acontece em São Luís. Em julho deste ano, Lourimar Ferreira, de 72 anos, estava internada há 28 dias para um tratamento contra a atual doença, no Hospital Dr. Genésio Rego. Enquanto estava internada, a senhora Lourimar contou que era da cidade de Presidente Dutra, a 347 quilômetros de São Luís, e que tinha o mesmo sonho de Marcos, conhecer a praia. Mesmo estando em uma situação complicada, uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos resolveu realizar o sonho da dona Lourimar. Eles prepararam uma ambulância para levar a senhora até a praia de Araçagi, na região metropolitana de São Luís. Depois de mais de 70 anos, Dona Lourimar finalmente realizou o seu sonho. Mesmo estando em uma maca, ela conseguiu observar o litoral do Maranhão, momento que foi registrado pela equipe que a acompanhou. Felizmente, Dona Lourimar já estava curada da doença e os médicos sentiram prazer em realizar o sonho de uma paciente. Recentemente, surgiu uma notícia no Brasil que deixou muita gente emocionada. No mês de agosto, um garotinho chamado Pedro Cardoso dos Santos, de apenas 8 anos de idade, chegou a um pronto-socorro na zona norte de São Paulo. Inicialmente, ele estava com um quadro de cefaleia progressiva e os médicos acabaram detectando um tumor.
Apesar de ser um tumor benigno, apresentava um comportamento maligno. Caio Nuto França, de 28 anos, foi quem acompanhou Pedro nos meses em que ele precisou ficar internado. Com o passar do tempo, os dois criaram um forte laço de amizade. Segundo Caio, Pedro o fez evoluir muito, tanto como pessoa quanto como médico. Antes de fazer uma cirurgia em novembro, Caio prometeu que também cortaria o cabelo caso a criança tivesse que ficar careca para realizar o procedimento. E acreditem, Pedro cobrou a promessa do seu amigo. Antes de ser internado, Pedro perguntou se Caio também iria cortar o cabelo. Depois da UTI, o médico achou que o garotinho iria simplesmente esquecer. Mas não foi isso que aconteceu. O médico, então, pegou uma maquininha de cortar cabelo, foi até o quarto do garoto e pediu ajuda para raspar a cabeça. O vídeo, que foi postado nas redes sociais, mostra Pedro passando a máquina no cabelo do médico. Em pouco tempo, o vídeo viralizou na internet, causando comoção entre os internautas e gerando uma série de comentários de apoio a Pedro. Em outro vídeo, Pedro desenha uma cicatriz igual a dele na cabeça de Caio, para que os dois ficassem bem parecidos. Segundo informações do G1, Caio é de João Pessoa e se formou em medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Ele trabalha em São Paulo desde 2016 e, segundo ele, casos como o de Pedro fazem ele ter certeza de que fez a escolha certa em se especializar em neuropediatria. A família de Pedro ficou super feliz com a atenção do médico. Apesar de todos os problemas e do momento difícil, Caio foi capaz de fazer Pedro sorrir e se divertir enquanto estava no hospital. Além de cuidar da saúde do menino, Caio também conseguiu aquecer seu coração. A gente sabe o quanto é sofrida a vida de uma criança que passa boa parte de sua vida no hospital. Para Jackson Mackay, de apenas 8 anos de idade, o interior de um hospital já faz parte de sua rotina, uma vez que ele nasceu com um problema grave de saúde. Quando mais novo, foi encontrado um cisto no cérebro de Jackson. Ele nasceu com hidrocefalia crônica, que faz gerar um acúmulo de líquido cefalorraquidiano dentro do cérebro. Ao descobrir o problema, ele entrou e saiu do hospital incontáveis vezes. Crescer e passar muito tempo entrando e saindo do hospital tem sido difícil para ele, mas seus companheiros sempre permaneceram os mesmos: sua mãe, seu pai e seu ursinho de pelúcia chamado Little Baby. Para a sorte de Jackson, ele foi acolhido por uma equipe incrível de médicos. Um deles, Daniel McNally, estava acompanhando Jackson desde quando ele nasceu. Antes de Jackson fazer uma cirurgia de risco, ele resolveu fazer um pedido especial para Daniel. Jackson perguntou se seu médico poderia cuidar também do seu ursinho. Para fazer a alegria do menino e deixá-lo mais confiante, Daniel resolveu levar o urso para a mesa de cirurgia. Ao analisar o urso, o médico percebeu que ele estava com um buraco embaixo do braço. E assim que percebeu o problema, ele colocou uma máscara de oxigênio no urso e preparou para fazer uma pequena cirurgia. Depois de consertar o urso de Jackson, ele colocou o brinquedo ao lado do garoto. A cirurgia de Jackson foi um verdadeiro sucesso. O líquido foi drenado e a pressão intracraniana diminuiu. O ursinho Little Baby também estava se sentindo muito bem. Após realizar o desejo do garotinho, a família de Jackson não sabia como agradecer a Daniel. Quando Jackson acordou da cirurgia, ficou encantado ao ver que Little Baby havia sido tratado da mesma forma que ele. A família de Jackson afirmou que se sentia muito grata pela maneira com que o médico exerceu seu trabalho, deixando o garoto confortável em uma situação extremamente delicada. Depois de ser compartilhado nas redes sociais, o gesto amigável de Daniel se espalhou por toda a internet, com pessoas em todo o mundo celebrando suas ações. Viram como os médicos podem ser verdadeiros anjos?
Como eu disse no começo do vídeo, a gente deve muito a esses profissionais que, em momentos complicados, como está sendo o ano de 2020, colocam suas vidas em risco para salvar a de pessoas que eles nem conhecem. Fica aqui a nossa homenagem. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!